E é esse que é o ponto, assim, sabe. Eh, Muita gente que estudou algumas pessoas que estudaram comigo, inclusive, depois de um tempo, também foram caindo em questões, assim, de pseudociência, de discussões que eu tive, assim, que não tinha nada a ver com o meio científico, com conhecimento científico, sabe. E é esse negócio mesmo, sabe, não é porque você tem um diploma, que você foi pra universidade, que você sabe de fato alguma coisa sobre a vida, sabe. Você pode cair em todo tipo de discurso que existe por aí. Lá você adquire um conhecimento prático, técnico, né, se você quiser também, inclusive. Dependendo do caminho que você tomar aí, talvez nem isso você consiga fazer. E mesmo assim, talvez você saia de lá com um diploma, né, com um pedaço de papel aí que vai dizer que você está apto a fazer algum tipo de atividade, tá. Então esse é o primeiro recorte aí que eu fiz da minha experiência com a universidade. Que um pedaço de papel aí que diz que você passou 4 anos fazendo alguma coisa, não necessariamente te torna um ser humano apto a praticar coisas de maneira correta, tá. E há muito tempo atrás, eu entrei numa discussão com uma amiga minha, sabe. E a gente estava discutindo sobre questões científicas, assim mesmo. A gente estava falando sobre outras coisas, na verdade, tá, que não cabe aqui a gente falar, mas a gente entrou num debate mesmo, sobre gênero, sexualidade, e aí eram pessoas do mesmo meio que eu, assim, do meio de biológicas. E a gente entrou nesse debate, assim, "Ah, mas homem, mulher, né, cromossomo X, cromossomo Y". Eu, cara, sabe, existe uma questão, assim, sobre o conhecimento científico, que foi o que eu falei, que eu fiquei pensando e que eu fiquei remoendo isso na minha cabeça durante anos. Mesmo depois, né, já faz mais de 6 anos que eu terminei a universidade. E isso ainda me pega bastante, que é sobre como é claro que tem grande importância, tá, o conhecimento científico, ele é importante para muita coisa, sabe, para como a gente age, né, como a gente entende o mundo. E a natureza, a gente precisa desse tipo de observação. Mas tentando ilustrar aqui, sabe, é como se a natureza ela fosse um objeto, assim, imagina uma coisa, um objeto grande, enorme, eh, bem abstrato, assim, que fica se mexendo para vários lados, sabe, várias direções. E ele é enorme, grande, bem maior do que, sei lá, vamos supor, um bairro, assim. E da onde eu sento, né, eu consigo fazer uma observação e interagir com esse objeto. E aí eu chego lá e eu toco nesse objeto. E aí esse objeto muda de cor, ele fica azul, vamos dizer assim. Da onde eu vi ali, ele tava azul. E aí eu chamo um amigo meu, esse amigo se parece comigo, né, em vários aspectos, e aí este amigo também toca nesse objeto. E esse objeto fica azul de novo. E aí a gente chama uns outros amigos, e a gente toca nesse objeto, todo mundo, e esse objeto vai ficando azul, 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 azul. E aí a gente chega na conclusão de que, né, este objeto, quando tocado, fica azul. Mas assim, da minha perspectiva, quando eu toquei, ele ficou azul, né? Quando a gente tocou ali, ficou azul. Só que a gente não tem dimensão de como que ficou nas outras partes. E se todos os meus amigos são iguais, assim, a gente chegou nessa conclusão de que ele fica azul a partir da nossa experiência, né? A gente não sabe se uma pessoa diferente tocasse, se talvez uma mulher tocasse naquele objeto, se ele poderia ficar de outra cor, entendeu? E aí, suponhamos assim que todo mundo que eu convivo, né, que eu considero ali, que seja bastante parecido comigo, né, toca nesse objeto e ele fica dessa maneira. Eu posso supor que o normal, né, da minha perspectiva, o normal é que ele fique azul, sempre.
ao ser tocado, certo? Então eu estabeleço o que que é uma normalidade ali. E o conhecimento científico, ele funciona basicamente assim. É, toda a minha observação, né, e toda a questão do porquê que ele ficou azul vai ser baseada na minha experiência, né, na nossa experiência ali, nas nossas coisas em comum, entendeu? E todo o conhecimento científico que a gente teve ao longo de muitos séculos foi feito dessa maneira. São pessoas muito parecidas, de uma classe, de uma área do planeta, de uma cultura muito específica. Spoiler, bastante permeada por questões elitistas e de cristianismo, né, de religiosas, assim. E a partir dessa visão, né, permeadas por essa visão, eles foram construindo aí o nosso conhecimento ao longo dos séculos. Isso desvaloriza do que a gente aprendeu? Não, né? É menos importante todas as descobertas que foram feitas ao longo dos séculos? Não. Mas é inegável dizer que muitas das coisas que a gente foi entendendo como ciência ao longo do tempo partiu de uma visão, né, eurocentrista, né, branca, elitista da coisa, sabe? E muito conhecimento acabou sendo perdido aí, ou foi descoberto bem depois, né? A gente vê aí enfim, sociedades, né? Povos antigos que já detinham algum conhecimento que só foi, entre aspas, descoberto pelos europeus depois, né? E o que eu tô tentando dizer aqui é justamente que o conhecimento científico, ele não é imparcial, tá? Muito pelo contrário. A natureza talvez seja, né, imparcial, mas a observação que a gente faz dela, o contexto que a gente tira dessa observação, ele não é. Ele tá agregado aí na nossa vivência, tá? E a nossa intenção dentro da produção de conteúdo, da produção de conhecimento, ela é política, tá? Não à toa, muitas das pesquisas que são feitas hoje em dia, né, elas requerem o quê? Dinheiro. Tem muita indústria, por exemplo, que patrocina alguns tipos de estudos, patrocina alguns tipos de pesquisa, sabe? E aí uma indústria vai patrocinar uma pesquisa que, sei lá, de um estudo que talvez mostre que as práticas vamos supor uma indústria farmacêutica, né? Ela vai financiar um estudo que diz que as práticas elas são prejudiciais para alguma coisa? Óbvio que não. Ela vai querer, né, patrocinar coisas aí que são voltadas para atividades de benefício dela, de crescimento dela, tá? Então, a universidade, mesmo a universidade pública hoje, principalmente, né, inclusive, que é onde estão as melhores, é difícil falar isso, mas que é onde estão as melhores produções aí de pesquisa, né? Elas são financiadas por entidades particulares aí que estão interessadas no benefício próprio. Então, muita pesquisa que sai hoje em dia é voltada para isso. A maioria das coisas que são feitas, principalmente na Big Science aí, na questão farmacêutica, industrial, enfim. Boa parte das pesquisas são voltadas para isso. Para remediar problemas que são causados por derramamento de petróleo, para melhorar o processo de fabricação de alguma coisa, entendeu? Em detrimento de outros conhecimentos que vão sendo deixados para trás, tá? E isso acontece desde sempre. Beleza? Então, assim, a perspectiva que as pessoas observavam a natureza, ela dava a entender coisas aí que eles poderiam simplesmente supor, né, e isso teve grandes impactos na humanidade. Há não muito tempo atrás a gente tinha aceito, né, socialmente aceito, darwinismo social, sabe? De dizer quem era superior ou inferior por conta de questões morfológicas da pessoa, sabe? Há não muito tempo atrás, um bando de homens decidiram que mulheres eram inferiores porque o útero delas produzia coisas que tornavam elas malucas.
entendeu? E eram esses caras que estavam na ciência, assim. Então, eles usavam a ciência como método de controle político. Isso aconteceu desde sempre, assim. Beleza? Então, é importante que a gente tenha essa ideia de que quem está fazendo ciência, e como está fazendo ciência, e por que está fazendo ciência, e por que está ali fazendo as coisas, está fazendo com objetivo, certo? Então, se você vai entrar, se você, né, vai adentrar nesse mundo, é bom ter esse tipo de perspectiva de o que que você quer, do porquê que você está fazendo isso, né, do porquê que você, o que que você está querendo com isso, qual que é o caminho que você vai seguir, justamente para você não cair nessa de depois passar 2 décadas fazendo uma coisa assim e pensar que você se perdeu, assim, sabe, nas coisas. Que é muito difícil. Na verdade é muito fácil se perder, assim, nas coisas. Então, sei lá, não sei se eu tenho uma dica, uma uma moral, uma lição de moral pra dar pra alguém, sabe. É só não se fechar muito nesse mundinho, assim, e achar que ele é perfeito, que não tem erro, que não tem problema, que você tá ali acima das coisas, porque o que você faz, não tem uma consequência grande, assim, pra humanidade, pra sociedade, sabe? E ao mesmo tempo não se levar muito a sério também. Porque aquilo ali é só é um trabalho, não deixa de ser um trabalho como qualquer outro. Não mais importante, nem menos importante. Só um trabalho, né? E aí, voltando pra história da minha amiga, é justamente isso, sabe? Eu conheço pessoas tão legais, assim, pessoalmente mesmo, e pessoas tão inteligentes que não tem, sei lá, sabe, passagem e bagagem, acadêmica. E eu acho estranho, eu acho muito esquisito a gente dividir as nossas relações pessoais, assim, de acordo com esse tipo de coisa. É claro que é importante ter, enfim, conhecimentos parecidos, tal, e interesses parecidos pra você se relacionar com alguém, sabe? De uma maneira, mesmo uma maneira mais íntima, assim. Você tem que ter gostos parecidos e coisas parecidas ali. Mas é engraçado, porque eu fico pensando, às vezes, nem eu escapo disso, sabe? Eu fico me sentindo muito culpado, porque já fazem 6 anos que eu me formei na universidade e muita gente que eu conheço, assim, seguiu, né, estudando e conquistando mais coisas tal. E fez mestrado, fez doutorado, fez uma pós aí, alguma coisa, entrou para uma área específica e foi crescendo aí. E eu tô aqui gravando um podcast que ninguém tá ouvindo e desempregado. É, mas ao mesmo tempo, cara, eu fico pensando na minha trajetória e eu não consigo ficar triste, sabe? Não consigo não ver mérito, apesar de eu não ter nada, uma folha de papel pra mostrar pra alguém, do tanto de coisa que eu fiz, assim, eu nunca deixei de estudar, sabe? Desde que eu me conheço por gente, assim, eu nunca deixei de estudar. Eu leio muito, eu procuro muito. Todo, todo que o que eu mais tenho de valioso que eu trouxe da universidade não foi uma pesquisa que eu fiz, uma coisa que eu realizei, e nem sequer o meu diploma, assim. Apesar de ele ter me ajudado um pouco aí com as minhas questões profissionais, né? Apesar de eu não estar na área que eu me formei, ter um diploma, né, um ensino superior me ajudou profissionalmente, claro. Isso num termo prático, né? Não vivo no País das Maravilhas. Eu sei que isso é importante. Eu sei que isso ajuda. E para muitas pessoas isso é necessário. Não tem outra alternativa. A gente tem que estudar.
A gente tem que se fazer uma universidade, uma faculdade, pra conseguir alguma coisa, tá? Então, não sou ingênuo a esse ponto. Mas o que eu tô falando, assim, é que para além de um diploma, assim, eu nunca deixei de pesquisar. E o que eu mais tive de valioso foi o que eu adquiri de conhecimento lá foi o método de pesquisa, e o método de análise, e o método científico. Essa foi a coisa mais importante que eu trouxe de lá. Esse discernimento crítico das coisas e de como buscar informação, entendeu? E isso é uma coisa que é imensurável pra mim, assim, sabe? Isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida, de articular um conhecimento, assim, e de sintetizar algum conhecimento pra mim. Embora eu não me ache tão inteligente assim, também, né? Mas na medida do possível, aí eu vou buscando as coisas. Então, nunca vai tá bom. E é isso, sabe? E tem muitas pessoas que eu admiro bastante, não pessoal, assim, no âmbito pessoal, mas no âmbito profissional, no âmbito artístico, no âmbito filosófico, sei lá, de conhecimento mesmo, e que não tão ligadas ao meio acadêmico. Tipo, não sei se vocês conhecem o Ferrez, o Eduardo Marinho. São pessoas que não estão, que na verdade nem curtem muito esse lance de meio acadêmico, porque justamente por causa daquilo que eu tava falando, de o quão arrogante as pessoas se tornam lá dentro. Sabe? Apesar de ser positivo, ser importante pra sociedade, assim e tal. É, num âmbito assim, mais amplo, acaba sendo engraçado até de ver como que as coisas são fechadas lá dentro, sabe? E que isso não se reflete tanto pra sociedade. Talvez hoje em dia, cada vez menos, assim, eu vejo bastante gente, bastante movimento, igual o caso que eu trouxe do post pra vocês, da, da Mariane, é, tem um movimento cada vez maior, assim, dentro da universidade, de trazer isso de uma forma mais palatável pro resto da sociedade. Mas mesmo assim, cara, é muito difícil trazer um conhecimento da universidade para o restante da população quando a sua visão sobre si mesmo é tão grande, assim, sabe? Tão polida. Quando você se enxerga, assim, como uma criatura quase superior, divina, que vai trazer a luz do conhecimento para o restante das pessoas. E isso não existe, isso não existe. Não é só porque você tá ali estudando um negócio, tá estudando sobre a molécula que cresceu que é produzida no fiofó de um morcego, e você acha que você tem grandes coisas pra agregar na vida de uma pessoa que nem se importa com isso, sabe? Esse que é o foda. Então eu acho que é isso, um episódio grandão hoje pra, pra falar que, cara, tem coisa mais importante, sabe? Na vida. É óbvio que isso é relevante, ambição profissional é importante, tudo isso é importante. Mas tem coisas que valem mais a pena, assim, de saber, de entender, de aprender, pra além da um diploma, sabe? Não, acho que é, é isso, não separem pessoas pelo quanto elas conhecem. Assim, você não é um currículo andante, é uma pessoa. E quanto pessoa, o que que você tem pra agregar na vida de outra pessoa, assim, pra além do seu conhecimento técnico que você toca aí no emocional de alguém? Quem é você? É isso aí. Um beijo e até a próxima.